Mais uma vez, boa noite a todos os irmãos. Obrigado. Ah, essa oferta que nós estamos levantando hoje para que outras pessoas tenham acesso à palavra de Deus é extremamente importante. Todos nós sabemos a importância de se ter a Bíblia em mãos. A Bíblia é a revelação de Deus, é a vontade de Deus para as nossas vidas. Ela revela a salvação em Cristo Jesus, a vontade de Deus para mim e para você. E todos nós sabemos qual a importância da Bíblia para mim e para a sua vida. Mas hoje à noite nós vamos conversar sobre um aspecto da palavra de Deus, sobre que tem a ver com a nossa igreja, com todas as igrejas de maneira geral. Que a palavra de Deus, ela nos capacita para servirmos ao Senhor. Mas nós vamos olhar para um texto. Mas antes de olhar para esse, acho que você está. Antes de olhar para esse texto, é muito importante nós entendermos algumas coisas a respeito da Bíblia. Eu já falei algumas vezes, só que sempre lembrar. A Bíblia, ela foi escrita, o pastor já disse, num período de 1.600 anos. E nesse período, não é o nosso período. Foi escrito numa outra época para outras pessoas, para uma outra geração, numa outra língua. Depois, se você conhecer um pouco mais a língua em que foram escritas, a Bíblia aqui em hebraico, em grego, você pode ver a língua que elas foram escritas, que a Bíblia foi escrita. Então é muito importante, nós não podemos simplesmente olhar para uma história da palavra de Deus, principalmente no Antigo Testamento, e simplesmente mudar os personagens, colocar o nosso nome e aplicar para as nossas vidas. Porque ela foi escrita, como eu já disse, numa outra época, em um outro momento. Então, para nós entendermos o que nós vamos conversar hoje à noite, eu vou trazer algumas informações que talvez para alguns irmãos sejam um pouco enfadonho, algumas informações históricas, mas que são extremamente importantes para nós entendermos o que estava acontecendo naquela época da história que vamos meditar. Aí assim, quando nós entendemos isso, nós podemos trazer para nós. Nós precisamos fazer alguns processos, senão nós nos tornaremos moralistas. E nós deixaremos de olhar para a palavra de Deus e não vamos enxergar Jesus Cristo. Então é muito importante nós entendermos todo esse conceito, quando foi escrito, por quem foi escrito, no seu estudo da palavra de Deus. Isso é importante. Você entender quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu. E só depois nós trazemos para a nossa realidade, nós fazemos a ponte para a nossa realidade hoje. Mas só para os irmãos entenderem, o povo de Israel, eles saíram do Egito depois de 400 anos de escravidão. Eles ficaram 40 anos no deserto até chegar na terra prometida. E quando chegaram, eles a terra, mas ficaram no período ali onde não existia quem governasse. E por causa do pecado do povo, Deus levantou juízes para julgar o povo de diversas maneiras e para liderar o povo em guerras e coisas assim. E esse período foi um período de cerca de 300 a 350 anos, muito tempo. Mas depois desse tempo, o povo cada vez mais no pecado, o povo olha para o seu redor, vê que todas as nações têm um rei, menos eles. E eles então falam: queremos um rei para nós. Mas o problema não era ter um rei. Porque lá em Deuteronômio capítulo 18, Deus já havia falado: você terá um rei. Mas quando Deus disse isso, Deus disse: quando vocês tiverem um rei, o rei deve fazer isso. O rei não pode fazer pactos com o Egito, não pode ter muitos cavalos, porque o poder é meu e não de exércitos. E sabe qual era uma das características de quem deveria ser rei? Ler a Bíblia todos os dias. A lei de Moisés. Todos os dias o rei deveria fazer isso.
Mas então, voltando para a nossa história, o povo, depois desse período de juízes, eles queriam um rei, mas um rei de acordo com como eles queriam, não como Deus queria. E Deus permite, então começa o período da monarquia. Temos então 3 reis, Saul, Davi, Salomão, cada um reinando por 40 anos. Logo depois disso, o reino de Israel é dividido ao meio. Reino do Norte, Reino do Sul. O Reino do Norte não teve nenhum rei bom. Todos afastaram o povo do Senhor. E por causa disso, Deus manda uma nação de fora, os assírios, e o Reino do Norte é totalmente destruído e deixa de existir. Mas o Reino do Sul tem alguns reis bons, mas ainda assim segue o mesmo caminho. Porque tempos depois, Deus manda a Babilônia para não destruir o Reino do Sul, não destruir Jerusalém, mas pegaram os judeus, levaram para um outro país, para uma outra língua, para uma outra realidade, e os torna cativos. Mas depois de 70 anos, esse povo retorna. O rei persa chamado Ciro, ele autoriza os judeus a voltarem para Jerusalém, a voltarem para Judá, para então reconstruírem o templo em Jerusalém que havia sido destruído pelos babilônicos. Mas existia um problema. Eles começaram a reconstruir aquele templo, só que por causa de perseguição e de tantos problemas, a obra para. A obra para. E é exatamente nesse momento onde começa a nossa história. Abra sua Bíblia em Esdras capítulo 5. Nós vamos meditar num texto longo hoje, capítulo 5 e capítulo 6 inteiros. Mas nós vamos ver exatamente que na edificação do templo, o resultado da edificação do templo é pela ação da palavra, pela ação da Bíblia. Aquele povo escuta a palavra de Deus e eles se sentem encorajados a edificar o templo. Naquela época, edificar o templo era literalmente construir uma estrutura, um prédio. Para nós não. A palavra de Deus nos ensina, principalmente em 1 Pedro, que nós somos pedras vivas, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja. Não são pedras, são pessoas. Então, esse texto trazendo para nós tem a ver com a edificação de nós como povo de Deus. Mas essa edificação, o serviço a Deus só acontece quando a palavra de Deus é pregada, quando ela é proclamada, quando a palavra de Deus começa a agir e mover aquele povo diante de Deus. Nós vamos dividir o nosso texto em 2 partes, bem desproporcionais. A primeira parte é o capítulo 5, verso 1. E a segunda parte é todo o restante, capítulo 5, verso 2, até o final do 6. Nós veremos primeiramente no 5:1 a proclamação da palavra de Deus. E depois no 5, a partir do verso 2, os efeitos da palavra proclamada. Eu vou trocar de microfone, tá? Pode aumentar isso, o branco. Capítulo 5, verso 1, proclamação da palavra de Deus. Capítulo 5, verso 2, até o 6:22, os efeitos da palavra de Deus no meio daquele povo. E nós vamos ver esse texto, que acontece quando o povo já tinha retornado do exílio, o povo já estava reconstruindo o templo, já estava lutando com isso, e agora a obra estava parada. A obra tinha sido parada por causa de perseguição, por causa de tantos problemas. Mas então começa o nosso texto. Eu convido os irmãos assentados mesmo. Nós vamos ler o texto. É um texto longo, mas eu gostaria que os irmãos me acompanhassem na sua Bíblia a leitura da palavra de Deus. Esdras capítulo 5, 5 e 6 inteiros. O profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém.
em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Zosadaque, começaram a reconstruir a casa de Deus em Jerusalém. Os referidos profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Nesse tempo, Tatenai, governador da região deste lado do Eufrates, e Setar-Bozenai, e os seus companheiros vieram até eles e assim lhes perguntaram: quem deu ordem para vocês reconstruírem esse templo e restaurarem esta muralha? Perguntaram mais: e quais são os nomes dos homens que estão construindo esse edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar até que o assunto chegasse a Dario e viesse resposta por carta sobre isso. Essa cópia da carta de Tatenai, o governador da região deste lado do Eufrates, com Setar-Bozenai e os seus companheiros. Os afarsaquitas, que estavam deste lado do rio, enviaram ao rei Dario, ao qual lhe deram um relatório dos seguintes termos: ao rei Dario toda a paz. Saiba, ó rei, nós fomos à província de Judá, ao templo do grande Deus, que está sendo construído com grandes pedras. A madeira está sendo colocada nas paredes e a obra está sendo feita com diligência e avançando nas mãos deles. Perguntamos aos anciãos e assim lhes dissemos: quem deu ordem para vocês reconstruírem esse templo e restaurarem essa muralha? Além disso, perguntamos também pelos nomes deles e para informar ao Senhor, para que pudéssemos enviar por escrito ao rei o nome dos homens que são os chefes deles. Esta foi a resposta que nos deram: nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e estamos reconstruindo o templo que há muitos anos tinha sido construído, o qual o grande rei de Israel construiu e terminou. Mas depois que os nossos pais provocaram o Deus dos céus a ira, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu este templo e transportou o povo para a Babilônia. Porém, Ciro, rei da Babilônia, no primeiro ano do seu reinado, deu ordem para que esta casa de Deus fosse reconstruída. Também os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tinha levado do templo de Jerusalém e colocado no templo da Babilônia. O rei Ciro os tirou de lá e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem tinha nomeado governador, e a quem disse: pegue esses utensílios, vá e leve-os ao templo de Jerusalém, e que a casa de Deus seja reconstruída no seu antigo lugar. Então veio o dito Sesbazar e lançou os fundamentos da casa de Deus em Jerusalém. E daí para cá o templo tem estado em construção, mas ainda não está acabado. Agora, se parecer bem ao rei, que se busque nos arquivos reais da Babilônia, se é verdade que há uma ordem do rei Ciro para reconstruir esta casa de Deus em Jerusalém, e que o rei nos faça saber a sua vontade quanto a isso. Então o rei Dario deu ordem e foi feita uma busca nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. Em Ecbatana, a fortaleza que está na província da Média, se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim: o rei Ciro, no primeiro ano do seu reinado, baixou o seguinte decreto: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, esta deve ser reconstruída para ser um lugar em que se oferece sacrifícios. Os seus fundamentos, serão firmes, e a sua altura será de 27 metros.
com 3 carreiras de grandes pedras e despesas. As despesas serão pagas pelo palácio real. Além disso, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém, levando-os para a Babilônia, serão devolvidos para o templo de Jerusalém. Cada utensílio para o seu lugar serão recolocados na casa de Deus. E agora você, Tatenai, governador da região do outro lado do Eufrates, e também Setar-Bozenai, e os seus companheiros, os afarsaquistas que estão do outro lado do rio, fiquem longe daquele lugar. Não interrompam a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu antigo lugar. Também estou decretando o que vocês devem fazer com estes anciãos dos judeus, para que reedifiquem esta casa de Deus, a saber, que da tesouraria real, isto é, dos tributos reais recebidos na região do outro lado do rio Eufrates, se pague diligentemente a despesa a estes homens, para que a obra não seja interrompida. Também lhes será dado dia após dia, sem falta, aquilo de que necessitam: novilhos, carneiros, cordeiros, para os holocaustos de Deus dos céus, e também trigo, sal, vinho, azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que ofereçam sacrifícios de aroma, que agradável a Deus dos céus, e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também estou decretando que, se alguém alterar esse decreto, uma viga seja arrancada da sua casa, e que ele seja levantado e pendurado nela, e que a sua casa seja transformada num montão de entulho. Que Deus, que fez habitar ali o seu nome, derrube todos os reis e povos que estendem a mão para alterar o decreto e para destruir esta casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dario, baixei o decreto, que se execute em toda a diligência. Então Tatenai, o governador da região deste lado do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros, assim o fizeram com toda a diligência, segundo o que o rei Dario havia decretado. Os anciãos dos judeus iam construindo e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Reconstruíram o templo e a terminaram segundo a ordem do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Terminaram a construção deste templo no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com alegria a dedicação da casa de Deus. Para a dedicação desta casa de Deus ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos para oferta pelo pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram os sacerdotes os seus turnos e os levitas nas suas divisões para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito no livro de Moisés. Os que voltaram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do 1º mês. Os sacerdotes e os levitas tinham se purificado e todos, sem exceção, estavam limpos. Mataram o cordeiro da Páscoa para todos os que voltaram do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos e para si mesmos. Assim, os filhos de Israel tinham voltado do exílio, comeram a Páscoa, juntamente com todos os que, unindo-se a eles, se haviam separado das coisas impuras, dos gentios da terra, para buscarem ao Senhor, Deus de Israel. Celebraram a festa dos pães sem fermento durante 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Vamos orar.
Pai amado, estamos diante da Tua palavra nesse momento para aprender o Senhor, para conhecer a Tua vontade sobre as nossas vidas. Mostra, Senhor Deus, o que o Senhor quer nos ensinar através desse texto. Nos ajude. Esta é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Liga ou vou tentar voltar para ver se funciona. Ok. Capítulo 5, verso 1. Ali diz que o profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, profetizaram. O texto ele só cita esses dois homens. E é interessante que a história do profeta Ageu, quando nós cantamos a música, você deve ter visto o nome Ageu e Zacarias. São dois profetas que profetizaram exatamente na mesma época aqui onde o templo estava sendo reconstruído. E só que existia um problema. Quando você vai, por exemplo, para Ageu, é muito interessante porque o povo não estava mais trabalhando na obra. O povo não queria mais trabalhar para o Senhor. Vá para a sua Bíblia rapidamente. Em Ageu, vamos ver se os irmãos acham. Ageu, uma dica é se você for para Malaquias, o último livro da Bíblia, e voltar, fica mais fácil para você achar. Mas em Ageu, capítulo 1, Ageu, capítulo 1, versos 1 e 2, diz o seguinte para nós. No segundo ano do reinado de Dario, no sexto mês, o primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. O problema aqui é que por causa da perseguição, o povo havia parado a obra de Deus. Eles pararam de trabalhar porque eles haviam sido proibidos. Só que agora eles tinham autorização. E o que eles fizeram? Não vamos trabalhar, não chegou o tempo de Deus ainda. O povo estava de braços cruzados e não estava edificando a casa de Deus. Talvez as pessoas estavam dizendo: irmão, você não vai se envolver nas coisas de Deus? Estavam dizendo: não é o tempo de Deus ainda. Deus não me chamou ainda. E talvez isso seja para você. Talvez tenha te chamado para participar da obra, da edificação da igreja. Não de construir muros, mas de investir uns nos outros. E você diz: não é o tempo de Deus ainda. Não é o tempo de eu me envolver com a igreja. Não é o tempo de eu me envolver nos ministérios da igreja. Deus ainda não me chamou. Mas a edificação da igreja é obra de todos nós. Deus já deu a ordem. A ordem já foi dada. E muitas pessoas falam: estou orando para saber quando devo me envolver nos ministérios da igreja. Quando devo me envolver em discipulado, investir na vida de outra pessoa. Ou você diga: não sou tão preparado assim. Olha aquela pessoa como faz muito bem, não precisa de mim. Eu estou orando, quando Deus mostrar, mas Deus já deu ordem: sirva a mim. Participa da edificação da igreja. Aqueles israelitas, aqueles judeus do tempo de Ageu estavam fazendo isso. Foram construir as suas casas e o templo ficou abandonado. A casa de Deus ficou para trás. Mas olha o que Deus diz em Ageu, capítulo 1, versos 5 a 7. Ele diz assim: portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês, ou lembrem-se. Vocês semearam muito e colheram pouco.
Comeram, mas isto não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Poupam, põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considere o que tem acontecido com vocês. Lembrem-se, vocês estão plantando, mas não estão desfrutando da colheita. Não estão tendo lucro. Não estão tendo bênçãos na vida de vocês. Porque o povo estava mais preocupado com seus próprios interesses e não estava nem aí para os propósitos de Deus. Não estavam nem aí para servir a Deus. E Deus não os abençoou. Não é à toa que talvez tenhamos irmãos que vivem uma vida de deserto espiritual. Falta bênçãos, falta provisão, mas porque estão de braços cruzados, esperando Deus falar. E Deus já falou muito tempo atrás. Talvez você tenha na sua vida marcas da sua vida antes de conhecer a Cristo, do pecado, e isso te desanima. Te desanima a servir ao Senhor. Mas a palavra de Deus nos ensina que em Cristo nós temos uma nova identidade. Cristo já lavou os nossos pecados ao derramar o seu sangue ali na cruz. Estamos numa nova aliança com Cristo Jesus. Cuidado. Nós estamos perdidos muitas vezes em construir uma carreira, em ter o maior salário do mundo. Não são coisas erradas. Mas são coisas erradas quando a obra do Senhor fica de lado na sua vida. Quando você não está nem aí para se envolver com a vida da igreja. Ageu capítulo 1, verso 12 diz assim: então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo, atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse, e o povo temeu diante do Senhor. O povo começou a trabalhar, não porque aconteceu alguma coisa, mas por causa da palavra de Deus pregada. Eles ouviram a voz de Deus através do profeta Ageu. Verso 13 diz: então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu estou com vocês, diz o Senhor. Esta é a mensagem de Ageu. Deus falando: eu estou com vocês, trabalhem. Tudo isso é obra da palavra de Deus pregada. O povo ouviu através do profeta Ageu e perceberam: Deus está conosco. Lembre-se disso. Lembre-se que Deus está conosco. Então vamos trabalhar. E como nós sabemos que Deus está conosco? Porque a palavra de Deus nos diz. Ela nos afirma essa verdade. A mensagem do livro de Ageu, a palavra que Ageu pregou para aquelas pessoas é: Deus está com vocês. Descruzem seus braços. Vamos servir ao Senhor. Mas existia um outro profeta, citado lá em Esdras. O profeta Zacarias. É só um pouquinho, uma página depois de Ageu. Zacarias, capítulo 1, verso 1 a 6, diz assim: no 8º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor ficou muito irado com os pais de vocês. Portanto, diga-lhes assim, diz o Senhor dos Exércitos: voltem para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como seus pais. Os profetas clamavam: sim, o Senhor dos Exércitos, convertam-se dos seus caminhos e das suas obras más.
eles não ouviram, nem me deram atenção, diz o Senhor. E onde será que ainda estão vivos? E não é fato que as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, alcançaram os pais de vocês? Sim, estes se arrependeram e disseram: como o Senhor dos Exércitos tinha intenção de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. Zacarias, a mensagem é: voltem-se para Deus. Voltem-se para o Senhor. Só que a maneira como Zacarias faz isso é muito interessante, porque ele olha para o futuro. Ele olha para as profecias a respeito do futuro. Profecias a respeito do Messias. E falam: trabalhem para Deus, porque o futuro, o rei prometido virá. O rei justo e íntegro virá. A mensagem de um futuro Messias deveria mudar a forma deles agirem nos dias atuais deles. E essa era a mensagem e a pregação de Zacarias. Trabalhem e vivam bem, porque um dia será o rei, o verdadeiro rei, para trazer uma vida de integridade e paz para vocês. Essa foi a mensagem que foi pregada nos tempos de Esdras, por Ageu e Zacarias. Voltando para Esdras, capítulo 5, a partir do verso 6, nós temos os efeitos da palavra proclamada. A palavra de Deus foi pregada. E é por isso que nós estamos ajuntando dinheiro para que pessoas em todo o mundo tenham acesso à palavra de Deus, porque é nela que está o poder de Deus. É na palavra. E temos efeitos da palavra de Deus, e o primeiro efeito, no capítulo 5, verso 2, é que eles obedeceram. Olha comigo o capítulo 5 de Esdras, verso 2. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, começaram a reconstruir a casa de Deus em Jerusalém. Os referidos profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Eles dobraram as mangas. Eles perceberam que estavam errados. E eles passaram a obedecer. A obediência começa pelo ouvir a palavra de Deus. Paulo fala disso em Romanos. Como crerão se não há quem pregue a palavra de Deus? Se não há quem anuncie? E, meus irmãos, nós precisamos aplicar a palavra de Deus. Precisamos viver. Mas isso começa por ouvir a palavra de Deus. Se saturar da palavra de Deus. Como você vai saber a vontade do Senhor se você não conhece a sua palavra? E a palavra nos leva à obediência. Nós obedecemos a Deus pela palavra, porque Ele nos mostra a sua vontade. Mas não é fácil. Se você quer obedecer ao Senhor, pode ter certeza que você vai ter resistência. Talvez pessoas zombando de você na sua escola, no seu trabalho, falando: você acredita na palavra de Deus? Você acredita que o profeta foi engolido por um grande peixe e ficou lá por 3 dias e 3 noites? Você acredita nisso? É mito. Você acredita nessa palavra? E pessoas podem zombar de você. E o que nós vemos no nosso texto é que quando o povo decidiu obedecer, quando decidiu reconstruir o templo, eles enfrentaram resistência. Porque alguns governadores persas que governavam do lado de Judá falaram: e aí? Quem deu autorização para vocês fazerem isso? Para vocês reconstruir o templo? Quem deixou vocês fazerem? O povo de Israel, os judeus, apesar de eles terem voltado para a sua terra, eles ainda eram vassalos da Pérsia. E de fato, eles precisavam de autorização. Eles precisavam disso. E aqui eles escrevem uma carta para o rei Dario, explicando algumas coisas. E
quando a gente olha para Esdras, se você já leu o livro de Esdras, se você já leu o livro de Neemias, você vai perceber que as pessoas, os inimigos, são mal intencionados. Capítulo 4 de Esdras mesmo. As pessoas mentiam para perseguir os judeus, para pararem a obra, exagerar. Quando eu fui ler essa carta que eles escreveram para o rei Dario, eu me surpreendi. Porque a carta não conta nenhuma mentira. Eles falam a verdade, esses homens. Eles não inventaram nada. Contam o que aconteceu, que existiam, estavam reconstruindo. Eles não mentem em nada. Mas qual que era o problema então? Por que existia resistência? Porque apesar deles não terem mentido, eles não criam na vontade de Deus, no povo de Deus. Eles poderiam dizer a verdade, mas eles não criam na verdade. Você pode conhecer a palavra de Deus, saber os 66 livros de cor, mas se você não crê nisso, de nada adianta. De nada adianta. Mas muitas vezes nós estamos mais preocupados com os nossos interesses do que do interesse do povo de Deus. Sabe, será que você realmente se importa com o povo de Deus? Você crê que a palavra de Deus move o povo de Deus? Eu gostaria de fazer um teste com os irmãos. Sabe aquela provinha, verdadeiro ou falso da escola? Eu vou fazer algumas perguntas para os irmãos. E vocês vão responder na sua cabeça, para ninguém passar vergonha. E você vai responder verdade ou falso na sua cabeça, ok? Primeira afirmação. Pessoas estão respondendo com salvação, pessoas estão sendo salvas por causa da pregação da palavra de Deus. E você fica entusiasmado com isso. Verdade ou falso? Você fica entusiasmado quando pessoas são salvas, quando a palavra de Deus é pregada? Você fica realmente alegre com isso? Verdadeiro ou falso? Segunda, a igreja começa a crescer e ficar cheia. Você tem que chegar mais cedo para estacionar seu carro num lugar mais próximo da entrada. Mas você faz isso feliz, porque isso significa que a igreja está crescendo. Verdade ou falso? Você fica feliz para a igreja mais cedo, talvez para achar um lugar melhor para colocar o seu carro? Desculpa, eu assustei. Me assustava. Mas você fica feliz quando algo te custa para estar junto com a igreja? Mais um. Novos convertidos começam seus primeiros passos na igreja, mas precisam de ajuda para em poder ajudar essas pessoas e até sacrifica o seu tempo de lazer para fazer isso. Verdade ou falso? Isso mostra onde está o nosso coração. Mais uma. Pessoas entram na igreja e você tem a oportunidade de conhecer novas pessoas e crescer com novos irmãos. E você fica radiante porque você tem a oportunidade de conhecer novas pessoas. Você fica feliz com isso. Verdade ou falso? Mais uma. Você ouve com entusiasmo oportunidades de fazer novos discípulos na igreja e faz planos de se envolver ainda mais nos ministérios. Verdade ou falso? E último, você quer orar mais pela igreja e por missões. Verdadeiro ou falso? Não precisa, como eu já disse, não precisa responder. Mas isso mostra onde está o nosso coração. Se está apegado aos nossos próprios interesses ou nos interesses do corpo de Cristo Jesus. Se foi essas
as respostas forem falsas, você respondeu como falso, talvez você seja a resistência contra a palavra de Deus. Talvez você seja essa resistência. Mas se você decide obedecer a Deus, esteja preparado, porque vai haver resistência, com certeza. Mas em contrapartida, nós temos segurança em Deus. Porque no capítulo 5, verso 5 diz assim: porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus. Não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dario e viesse resposta por carta sobre isso. Os olhos de Deus estavam sobre eles e eles se sentiram seguros. Vamos continuar a obra, porque Deus está conosco. Apesar dessa resistência, apesar do que aconteceu, Deus está conosco. Essa era a mensagem de Ageu. Segurança na palavra de Deus. Segurança na providência de Deus. Capítulo 6, versos 1 a 3, nós já lemos. E é muito interessante esse texto. Porque é o que acontece quando essa carta desses homens chegam para Dario, e Dario começa a vasculhar para saber se realmente Ciro tinha dado autorização para os judeus. E ele encontra essa autorização. Os persas eram muito conhecidos por ser muito organizados em guardar os seus registros. Eles então encontram esse registro e é muito interessante o que a resposta de Dario. Ele fala: vocês, os judeus, vão continuar a obra, mas não somente isso. O sustento para a obra virá de nós, virá dos persas. Aliás, falou para aqueles homens, esses governantes que mandaram aquela carta, falaram: aliás, do imposto de vocês, do tributo de vocês, que vai direto para reconstruir o templo. Deus usa até ironia aqui, né? O dinheiro desses homens que queriam parar a obra, iriam para reconstruir o templo. Deus dá segurança para o povo. Fala, vocês vão ter tudo o que precisam para reconstruir o templo, para que a obra continue. Não se sintam intimidados. Tudo o que vocês precisam está assegurado. Olha como Deus move o maior imperador da época para fazer a vontade de Deus. Deus usa um grande imperador na edificação do templo. Meus irmãos, nós podemos continuar servindo ao Senhor, mesmo diante de perseguição, mesmo diante de resistência, porque Deus é o nosso provedor. E nós temos segurança em Deus, porque quem está na nossa frente é o próprio Senhor Deus. E isso aconteceu, essa segurança eles tinham por causa da pregação da palavra. Eles se sentiam seguros porque a palavra foi pregada. E eles se sentiam seguros a respeito disso. Mas por último, mais um benefício, digamos assim, um efeito da pregação da palavra de Deus. Alegria contagiante. Porque a partir dos versos 16 do capítulo 6, até o final, nós temos a dedicação do templo. E nós vemos algo muito interessante, porque o texto começa falando de alegria e termina falando de alegria. Verso 22 diz: celebraram a festa dos pães sem fermento durante 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. A palavra de Deus contagiou o coração deles e eles responderam com alegria. Meus irmãos, o que alegra o seu coração? O que tem alegrado o seu coração? Quando você fica feliz?
Você fica feliz quando vê a igreja crescendo. Você fica feliz quando pessoas são batizadas e dando testemunho para todos que é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você fica feliz quando celebramos a ceia e demonstramos comunhão. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, que está vivo e que um dia voltará. Você fica feliz quando se envolve nos ministérios. Deus está me usando. Apesar do Senhor, mesmo que você acorde de mau humor. Senhor, obrigado. Porque eu estou indo para a igreja mais cedo. Não dormi durante toda a tarde de domingo. Mas estou feliz porque eu estou servindo ao Senhor. E isso alegra o meu coração. Independente de qualquer coisa. O que alegra o seu coração? Percebe como a palavra de Deus é poderosa? Ela nos leva à obediência. Sim, mostra que teremos resistência. Nos leva à segurança. Nos leva à verdadeira alegria. Tudo isso é feito na palavra de Deus, da Bíblia, que você tem na sua casa. Uma, duas, três, quatro, 5 Bíblias. E que muitas vezes você não lê. Mas o poder de Deus, o que nos capacita para servir ao Senhor, está na palavra de Deus. Os que nos capacita a uma vida de santidade, está na palavra do Senhor. Lembram de Jesus? Como que ele rebateu a tentação? Com a palavra de Deus. E meus irmãos, que nós possamos nos agarrar a esse livro. Não, que nada nos faça soltar disso. Segure firme, porque a sua vida espiritual depende disso. É por isso que nós queremos enviar Bíblias para pessoas, porque a vida espiritual delas depende disso. Porque é a revelação de Deus, revelação da salvação, e nos ensina a como devemos servir ao Senhor. Nos encoraja a servir ao Senhor e nos encoraja a sermos uma igreja verdadeira. É através da palavra de Deus. Vamos orar. Pai amado, obrigado por mais esse dia que o Senhor nos deu. Obrigado por mais essa noite que estamos celebrando o dia da Bíblia. Mas não do livro em si, mas da tua palavra revelada a nós. Da tua vontade revelada a nós. Obrigado, Deus, por isso. Que nós possamos, como igreja, sermos encorajados a te servir pela tua palavra. Nos ajude, ó Deus, nesse processo, porque dependemos totalmente do Senhor. Esta é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Pastor.